Peguem seus cafés. Seus cafés. E vamos falar de Men's Physique, abaixo de Júnior. Júnior. Bom, a gente vai falar então agora da Men's Physique Júnior. Nesse campeonato, que foi o Campeonato Paulista, a Men's Physique, ou na verdade todas as categorias Júnior acabaram sendo unificadas, né? Então tinha atleta de 13 até 23 anos, tudo junto. Sim, então, apesar dos cavanhaque e bigode, é tudo Júnior. Tudo Júnior. E vamos falar então dessa categoria que foi polêmica. Treta. Mamilos. Bora lá. Vamos lá, então, começando pela primeira foto, a gente vê que a Alisson ganhou. A gente tem o Alfredo em segundo e o Léo em terceiro, certo? Então aí é o que a gente tinha falado no vídeo anterior sobre o que é uma linha Men's Physique. Então, pelo menos se a gente pegar ali, focando mais no top 3 ali, a gente consegue entender muito bem ali se a gente pegar a linha de cintura escapular deles, que significa de uma ponta de um ombro até o outro, e também pegar a linha de abdômen deles, que desproporção, é quase o dobro, dependendo do atleta. Então, isso que classifica, que mostra que é um Men's Physique, que você espera de um Men's Physique. Então você vê ali que todo mundo tem o abdômen blocado, todo mundo tem o oblíquo marcado, todo mundo tem um deltoide arredondado, um deltoide volumoso, todo mundo tem essa discrepância entre largura escapular e cintura. Então, além do peitoral cheio também. Então, é isso que a gente quer dizer com linha Men's Physique. É isso que a gente realmente gostaria que a gente olhasse para uma pessoa e falasse, essa pessoa deveria ser um atleta Men's Physique. Então bora falar do top 3, né? Eu não posso ser árbitra. Eu já descobri isso. Porque eu acho que eu vou ficar tão emocionada de ver um atleta que eu gostei em uma outra categoria subindo de novo, que eu vou ter um julgamento imparcial, porque o troféuzinho tá ali. Parabéns. Eu só tinha olhos para o troféuzinho. Acabou com a sua carreira de juiz. Eu sou imparcial, tá? Pode me chamar. Mentira, gente. Mas é que assim, o Léo, é o que eu falei pra vocês. A gente já tá batendo na tecla faz tempo. O Léo é o terceiro lugar, né, gente? Que ele não tinha defeito no corpo dele. Basicamente, ele tem que crescer tudo igual, só isso. Ele só tem que continuar trabalhando pro físico dele ser exatamente o que é maior. É o melhor cenário para um atleta. Exatamente. Esse menino vai ter um futuro, assim, impressionante em qualquer categoria que ele escolher, porque ele tem um físico extremamente estético, muito bonito. E o quê? A gente falou que cada categoria tinha que ter uma linha, mas qualquer que ele escolher... Não, qualquer que ele escolhesse, ele criar as desproporções ali que precisar. Mas enfim, eu não tenho o que falar nele, eu não vou falar mais, tá bom? Calei a boca. E vamos falar do top 2, que na minha opinião tinha sido o melhor Men's Physique da noite, tá? O Alfredo, ele tinha um físico muito bonito, uma presença de palco, assim, inexplicável pra mim, assim, ele era o que mais sabia o que tava fazendo ali em cima do palco, né? Olhando pra ele, eu via um atleta de verdade, já parecia super experiente, assim, eu não sei quantos campeonatos o Alfredo já participou, mas eu sei que, assim, ele tava muito bem nesse campeonato, ele foi pra ganhar. E nesse clique aqui a gente vê como o top 1 e o top 2 realmente sabem o que tava fazendo, porque uma cópia do outro, né, na pose. Ali, detalhe por detalhe, você vê que a diferença é literalmente a única diferença, que é o volume a mais do Alisson. Porque pose é pose. E quando eu falo que o Alfredo era o melhor Men's Physique, apesar de eu não discordar do Alisson ter ganhado, porque sim, não tem o que falar, né? O Alisson ganha até na NPC, se ele for, ele bate de frente com os caras, nem é júnior, ele ganha qualquer categoria que ele for. Manda mensagem xingando ela. Ele tem volume, ele tem a musculatura cheia, ele tem o condicionamento, ele tem tudo. Só que eu acho que no Alisson falta só um pouquinho mais da presença de palco que o Alfredo tem. Eu acho que se ele trabalhar nisso, ele vai ser o atleta perfeito, porque ele vai ter o shape. Eu já iria um pouco, além disso que ela comentou, eu iria para um pouco mais de lado, que eu gostaria que a Men's Physique tivesse um certo limite de volume, mesmo para natural. Então a gente tem ali nas categorias femininas a separação clara entre biquíni e wellness. No caso da Cássia, ela subiu no Latin América e na categoria biquíni, você olha para ela e fala, óbvio que ela passou do limite ali de volume, eu gostaria que fosse um pouco assim na Men's Physique. Então tudo que ela comentou sobre o positivo do Alisson, parabéns, ótimo shape, a gente não precisa ficar reforçando isso,
Mas eu gostaria de ver na Men's Physique realmente um certo limite. A gente não gostaria de ver, tipo, um Men's Physique ganhando, que se ele tirar a bermuda, ele provavelmente ganha em outra, vamos dizer assim. Então, tipo, talvez a Men's Physique uma categoria, assim, pra certas características. O que eu acho que você tá querendo dizer, talvez, seja, tipo... É o cara que ele é tão grande em cima que ele só não vai pra outra categoria porque ele tem perna. Ou porque ele não gosta. Não que o Alisson não tem. A gente não sabe. Mas, de qualquer forma, é tipo... É um cara que ele tem toda a musculatura do corpo dele no membro superior. Ele fica gigante no palco. Então, assim, eu concordo também. Mas, assim, o Alisson ainda... Pra mim, acho que ele não passou do ponto de volume. Ele tá ali, tá perto. O que, assim, pra mim, passaria de uma Men's. Mas é difícil comparar os dois, porque os dois são exatamente... O físico do Alisson é exatamente o físico do Alfredo com mais volume, e o físico do Alfredo é exatamente o físico do Alisson com menos volume. Então, tipo, é muito difícil. Deve ter sido muito difícil pros árbitros. Aquilo lá que a gente comenta sobre os árbitros. Men's principalmente, que tem muito atleta em cima do palco. Ele não vai ficar vendo detalhe por detalhe, que é o que a gente acaba fazendo aqui nos vídeos, né? Que colocando uma foto na nossa frente e falando por mais de 10 minutos. Então, agora olhando pra essa foto, onde eles estão os dois fazendo intercostais, o que a gente comentou, o Alisson tem um pouco mais de volume. Só que se a gente pegar detalhe por detalhe, ambos têm um braço muito parecido em volume, concorda? Só que o Alisson como um todo, ele tem mais volume. Pra mim, só é esse detalhe. Então, tipo, uma foto, a gente parando olhar por 5 minutos, é por isso que eu puxaria mais o que é o Men's Physique pro Alfredo. Porque a proporção dele para braço e o resto do corpo, ele tá melhor se encaixado do que o do Alisson. Que tem, obviamente, um braço muito bom, mas talvez se ele tivesse mais braço, proporcionalmente ele estaria mais no que eu acho que deveria ser o Men's Physique. Indo totalmente contra o que a gente vê por aí, que eles estão pedindo menos braço. Concordo. Que é o que a gente acaba vendo no Léo também, que ele tem um pouco mais de braço referente ao tronco dele, que ele é mais enxuto, né? Ele tem menos volume do que ali os dois que a gente tá vendo. Mas ali nas outras poses, se a gente tiver uma pose dele mostrando o braço, a gente vai ver como o braço dele, nas proporções, ele é muito mais puxado pro Alfredo também. Então isso eu quero dizer, tipo, reforçando, o Alisson é um físico muito bom, mas a gente tá deixando claro o que a gente gostaria de ver numa Men's Physique. O que talvez ajudaria o Alisson seria tentar dar uma reduzida aí no tamanho do oblíquo dele. Porque ele conseguindo uma cintura mais fina, ele gera uma desproporção maior dos membros superiores e talvez ele fique um pouco mais dentro da linha do que... Boa sorte reduzindo o oblíquo. Não vai ser fácil, mas talvez seria isso. E aqui a gente tem mais um rosto conhecido. E eu tinha falado pra vocês que ele voltaria em outra categoria. E seria nessa categoria que eu tinha coisas para falar sobre ele, que é o Anthony. Anthony, essa categoria é pra você. Essa é a sua categoria. Porque o Anthony, como a gente já tinha comentado em outros vídeos que ele apareceu, ele tem uma cintura que eu queria. A cintura dele. A cintura dele é muito fina. E é exatamente... o que eu acho, o que eu imagino de uma cintura de Men's Physique. Seria essa cinturinha super fina. E o Anthony, você já vê uma genética, ou talvez uma resposta física dele pra desenvolver deltoide. Você vê que é bom o deltoide dele, ele tem um bom peitoral, ele tem um bom volume de dorsal. Então, assim, pra Men's, eu acho que essa seria a categoria que você deveria focar pra subir sempre. O que a gente fala sobre proporção, né? Obviamente ele tem menos musculatura, tanto quanto o Alfredo quanto o Alisson. O Alisson. Mas ali, se a gente pega o Alisson, tá aquele escondido ali no cantinho. E o do Alfredo, a parte da musculatura deltoide pra bíceps, se você olha pro Anthony, parece que ele tem mais deltoide. Não necessariamente ele tem mais volume, mas é porque ele tem menos braço. Então quando você olha ali o conjunto braço-deltoide, é isso que cria um cenário onde o juiz vai olhar e falar, pô, ele tem um deltoide bom. Ali na hora, passa batido que ele tem sim menos volume do que os outros, mas proporcionalmente ele puxa mais essas características físicas exatamente porque ele tem deltoide maior. Se ele conseguir colocar o abdômen dele no nível que precisa para uma Men's, eu acho que assim, não vai ter shape que vai bater o dele. Aí nessa foto a gente tem aí o Leonardo posando, pelo menos a gente não sabe se ele tá posando realmente parado nessa pose, fazendo uma transição,
mas usar ele como exemplo de como a proporção importa. Então nessa pose aí, nesse clique, a gente vê o quê? Que o braço dele em relação ao ombro parece estar maior. Então parece que ele tem um tríceps e bíceps maior que um deltoide. E como isso não puxa para uma característica nesse physique. Então você espera realmente um deltoide um pouquinho maior, referente ao braço, nessa proporção correta. Então nessa pose aí que a gente vê como parece estar faltando alguma coisa. Só que, na verdade o que está faltando é uma proporção correta entre braço e deltoide. E nessa foto também a gente vê um frame de o que a gente quis dizer do Alfredo sobre presas de palco. Então ele fazia algumas movimentações que sim, faz parte do show, que chamavam atenção para ele. Então tipo, se isso é pontuado ou não, se realmente, apesar de estar no que deve ser julgado na categoria, tipo, tanto a biquíni, Men's Physique, Sport Modo, a presença no palco, a beleza, não sei o que, a gente realmente não sabe se é e o quanto é julgado. É julgado, sim, porque o meu cabelo azul só chama atenção, então chamar atenção é bom. Mas só não vai chamar atenção negativamente. Isso, chamar atenção é bom, aí o que e o quanto chama atenção a gente deixa pros juízes. Aqui mais uma foto pra gente ver como os dois estavam vindo pra brigar pelo top 1 fortemente, que um parece uma cópia do outro. Os dois exatamente na mesma posição. E a gente vê aqui como o flow, a fluidez de uma pose importa. Então ali do lado a gente tem o Leonardo, onde ele tá abrindo mais a pose nessa foto. Então a gente não sabe se ele tá fazendo uma transição, onde ele tá arrumando o ombro dele. Mas se essa daí é uma pose dele, ou a gente vê sim atletas posando desse jeito, a gente vê como quebra o físico, né? Como quebra essa fluidez no físico, esse braço um pouco mais aberto. Além de perder volume no ombro. E uma dica, tendo observado os dois melhores da categoria, tanto nesse campeonato quanto nos outros campeonatos que a gente assiste também, os melhores Men's Physique não ficam balançando o braço, gente. Não fica fazendo assim, ó, se movimentando o tempo todo. Ele encaixa na pose de forma leve, sutil, suave. Ele não fica forçando, tipo aquele robô todo travado. Mas ele não fica movimentando também. Então, assim, o que eu vejo é que as caras veem um cara fazendo isso e eles acham que todo mundo tem que fazer. E cada fica um monte de cópia de um do outro, assim, em cima do palco, se mexendo, fazendo a mesma coisa, o mesmo movimento, e tipo, o árbitro nem consegue julgar, parece que você não tá querendo que o árbitro te veja, tipo, opa, vou sair da pose enquanto você tá me olhando, porque eu não quero que você olhe, e é tipo isso. Então para na pose, gente, tenta não movimentar muito, porque o bonito da pose é você parecer que não tá posando, especialmente na Men's Physique. Então foca nisso, gente. Não movimentem tanto. A ideia inicial dessa movimentação era exatamente estar chamando a atenção do árbitro, mas parabéns, se você chamar a atenção do árbitro por estar movimentando a mão hoje em dia, você perde ponto. Não oficialmente. E aí temos a pose de costas, que é o que... lasqueira. O pessoal tá treinando remo junto com musculação. Não, o pessoal tá fazendo crossfit. Porque, olha, gente... Ultimamente eu tenho orgulho de falar que costas dos naturais tá arrasando, às vezes até com costas de campeonato tradicional de fisiculturismo. Por quê? A quantidade de detalhe que tem nas costas da galera. Tipo, a galera consegue desenvolver as costas inteiras, assim, tipo, tudo bonito, tudo no lugar. E é nessa foto que a gente percebe a disparidade de volume do Alisson pra relação pro resto da galera. Foi bem parecido com subir com o Machado, né? Nas outras categorias, lá na categoria Classic Physique. Porque o Alisson, ele era bem maior que os outros atletas. Então, tipo, você via detalhes, você via um cara grande também em cima do palco. E aí o Alfredo tava logo atrás ali, quase chegando nele. E o Léo... O Léo é de sunga cinza, ou de short cinza ali no meio. Que também, tipo, foi ali perto, chegou perto. E Anthony na outra ponta, mostrando que é uma cinturinha de tie lacing. E nessa pose a gente vê também como a lordose do pessoal tá em dia, né? Porque, meu Deus. Não dá pra ser Men's Physique sem saber empinar a bunda. Ninguém aí tem problema na L4 e L5 não, porque... Não dá. É o que eu falei, é o equivalente. É o equivalente da biquíni. Você não sabe empinar a bunda, nem vai pra Men's Physique. Mas isso aí, pessoal, Men's Physique, se você quiser ali mostrar uma parte de baixo da dorsal ali, fazendo aquela curvatura ali, árvore de Natal, e tá mostrando os eletores de espinha ali, que é aquela parte de baixo ali, quase entrando no shorts, no glúteo.
você vai ter que fazer isso. O que aí, nessa visão que fica mais claro ali, o atleta mais à direita possível de verde, que a gente vê, e também do Alisson do lado, como eles estão realmente encurvados ali. Então, tipo, provavelmente todo mundo tá assim, a gente vê o quanto realmente você tem que estar se esforçando ali na hora da pose, não é só simplesmente abrir o braço e esperar que vai estar tudo certo. Então, para os campeões da categoria, nós tivemos o Alisson em primeiro lugar, Alfredo em segundo lugar e Léo em terceiro lugar. E, gente, assim, foi uma categoria muito da hora de ver, assim, porque realmente foi uma briga. Ninguém ali sabia quem que ia ganhar, porque era bem mesmo, tipo, tava muito perto, muito próximo, os físicos eram muito parecidos, tipo, todo mundo ficou meio, quem que será que leva? E foi gostoso de assistir esse confronto. E se vocês quiserem acompanhar os próximos confrontos, é só seguir a gente, se inscrever aqui nesse canal, curtir e seguir a gente nas redes sociais. A gente tem lá no nosso Instagram, marca a gente nos treinos de vocês, nas poses de vocês, nas preparações de vocês, que a gente quer saber mais da vida dos atletas por trás, pra gente poder ser imparcial no nosso julgamento aqui depois. E daqui a alguns dias, comentários sobre o Campeonato Brasileiro. Lembrando, esse daqui é o Campeonato Paulista, logo mais Campeonato Brasileiro aqui no canal. Então, beijo, até o próximo. Vai, Vinícius Zic.